Vamos chegar em um outro assunto agora, bombástico. Bombástico. Em primeiro lugar, Keanu Reeves fez uma piada, entre aspas, com a segurança do Brasil e viralizou. Perigoso até mesmo para o John Wick, que é o personagem famoso assassino de aluguel da franquia do ator. Incomodou muito o brasileiro com o complexo de vira-latas, como diria Nelson Rodrigues. Mas, iris what it is. Os dados são os dados. A taxa de homicídio no Brasil é um dado concreto. O fato de mais de 90% ficar sem solução na justiça é um dado concreto. Você pode querer brigar com os fatos, mas eles não mentem. E eles não ligam a mínima para a sua sensibilidade pseudo-patriótica. Porque o nacionalismo ufanista não é o verdadeiro patriotismo. O patriota sabe dos problemas e quer enfrentá-los. Ele não tapa o nariz e fecha os olhos para a realidade. Eu vou fazer uma analogia com um pai. Um pai que tem um filho drogado, se ele finge que o filho está uma maravilha, ele não é um bom pai, ele não ama o filho. Ele não ama. Ele pode ser um covarde, ele pode ser um egóico, com medinho do que os outros vão pensar por ele ter um filho drogado. Então ele quer jogar para debaixo do tapete. Mas o pai que ama compra a briga para tirar o filho do vício. Entendeu? Então, o brasileiro que fica incomodado de lembrarem que o Brasil é uma várzea, que tem dono, que não tem lei e que o crime campeia, esse brasileiro não é patriota. Ele é um boboca. Então, eu não fiquei irritado com o Keanu Reeves. Eu concordo com o Keanu Reeves. E ele está apenas tocando real. Agora, se o John Wick teria medo de ir ao Brasil, quiçá nas favelas brasileiras, digamos, Complexo da Maré, que tem dono, assim como o Brasil, e não é o império da lei, é um Estado paralelo, assim como o Brasil, só que o Brasil é o Estado oficial, o que é mais perigoso ainda, porque dá um manto de legitimidade e democracia, né? Se o Keanu Reeves e o John Wick, dizia eu, tem medo de ir no Brasil, numa favela ele nem pisaria, perto, o mesmo não acontece com o Flávio Dino. O nosso ministro da Justiça, Flávio Dino, aquele que não gosta de ser chamado de comunista obeso, em que pese ser comunista e estar, obviamente, acima do peso, encontra lideranças de favelas em visita ao Complexo da Maré. Imagina um ministro da Justiça indo para a favela, dominada por traficantes. É o quê? O Comando Vermelho lá? Bom, deve ter sido necessário mobilizar todo o BOP, toda a rota, toda a força policial para parar a favela. Só que não. As imagens mostram algo bem diferente disso. Mas bem à vontade, vocês não acharam? Bem tranquilo e com muito pouca segurança, vocês não acharam? Nós, réis mortais, não teríamos coragem de entrar numa favela assim. Imagina sendo ministro da Justiça. Poxa, você é um alvo, uma autoridade, o cara que vai peitar bandidos, que vai endurecer com crime, indo para um território conflagrado, dominado pelo crime. Uau! Eu sou um cara que gosta de lógica.
A única lógica possível para uma coisa dessas é que ele não era visto como um alvo. Não há conflito. O crime que comanda o território não enxerga no atual governo um inimigo. Seria isso? E isso não seria gravíssimo? Como diz o Eduardo Bolsonaro, Flávio Dino, ministro que entra na Maré, complexo de favelas mais armada do Rio, com apenas 2 carros sem trocar tiros. Vamos convocá-lo na Comissão de Segurança Pública para explicar o nível de envolvimento dele e seu chefe Lula com o crime organizado carioca. Isso é um absurdo. Bem como o que ele foi discutir lá. Desarmamento, recadastramento, assassinato de policiais, apreensão de drogas, ou agradecer o crime por não permitir propaganda de Bolsonaro nessas áreas durante as eleições. Vamos lembrar que Lula subiu o Complexo do Alemão, sem nenhum segurança, sem colete, usando boné com CPX, que por acaso é a sigla que o Comando Vermelho usa nos seus fuzis e de vez em quando no peito de suas vítimas. E que se você entrar com o boné do CPX, do Felipe Neto ou do Lula na Vila do João, que não é dominada pelo Comando Vermelho, você morre na hora. Mas quer dizer apenas complexo. Meus caros, vocês assistem a minha live porque vocês gostam de alguém que tem coragem e fala a verdade. Senão vocês podiam procurar o Caio Blinder, o Guga Chakra ou o Dantas, que não tem audiência. Então vamos tocar real. O Brasil é uma várzea e o escárnio tomou conta. Não há mais pudor. O crime organizado manda. E a gente sabe que os diálogos cabulosos, expressão pega em escuta policial, os diálogos cabulosos estão de volta. É a volta dos diálogos cabulosos. Este é um governo que dialoga com os traficantes. O outro, que saiu, era um governo que enfrentava os traficantes. Façam suas escolhas morais. Talvez alguns achem que tem que dialogar com traficantes. Esses provavelmente não são pessoas com muita ética, nem decência.